Oi pessoal, você já trabalhou duro por alguma coisa e aquela coisa foi por ralo abaixo? Você imaginou você ter um caso na justiça e ele demorar 48 anos para acabar? E hoje eu vou contar mais um absurdo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma postura, de um comportamento do Supremo Tribunal Federal a partir de um caso em que eu trabalhei. Esse caso começou em 2004 e foi um caso em que a gente investigou e processou pessoas por crimes de colarinho branco, inclusive corrupção. E esse caso foi um dos primeiros casos que eu disse, agora vai, a gente vai alcançar a justiça, porque eu alcancei a condenação de pessoas envolvidas em crimes, inclusive por corrupção, consegui a condenação a mais de 40 anos de prisão cada um. E a gente tinha 3 ações penais contra essas pessoas. Isso foi em 2004, 2005, 2006, e eu lembro que para oferecer acusações contra essas pessoas, várias vezes eu virei às noites trabalhando. Eu fiquei na procuradoria e virei e fui até 6 da manhã, 7 da manhã. Isso aconteceu lá atrás, eu estava trabalhando no caso Banestado. Eu lembro que meus colegas olhavam e chegavam de manhã e falavam, caramba, Deltan, você virou a noite trabalhando, você está se dedicando bastante para esse caso, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado por serviço público, eu sou apaixonado por trabalhar com excelência, eu quero fazer o meu melhor e eu quero alcançar a justiça. Eu entrei no Ministério Público para ser um agente de transformação, indignado com a injustiça, que a corrupção, que os crimes de colarinho branco causam para você, para mim, para todos nós, causam fome, causam doença, causam acidentes em estradas, causam desproteção, falta de segurança pública nas ruas, e eu queria fazer o meu melhor. E aí, em 2006, esses casos foram julgados, 2006, 2007, a gente conseguiu essas condenações a mais de 40 anos de prisão cada um. E aí, adivinha o que aconteceu com esses casos? 3 ações penais contra esses réus, contra essa organização criminosa que a gente acusou como uma organização criminosa. E em 2009, veio a primeira queda desse caso. Das 3 ações penais, em 2009, uma delas foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi derrubada pelo Superior Tribunal de Justiça. A turma de julgadores do Superior Tribunal de Justiça, pela primeira vez em história, aplicou para um caso o entendimento de que uma interceptação telefônica não podia durar mais do que 30 dias. Gente, isso é ridículo. É ridículo porque em todos os casos envolvendo tráfico de drogas, pedofilia, envolvendo todos os crimes, as interceptações telefônicas duram 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, porque precisa para você descobrir os crimes, para você comprovar os crimes, para você parar as atividades criminosas. É assim que funciona, é necessário e a lei permite. Só que aí o Superior Tribunal de Justiça mudou a interpretação da lei e disse, não pode demorar mais do que 30 dias e anulou aquele meu caso. Existiu um segundo argumento, eles disseram, olha, além disso, a decisão do juiz Sérgio Moro, nesse caso, não está suficientemente fundamentada. Era uma decisão de várias páginas, eu já vi várias decisões de interceptação de tráfico de drogas de 1 página. Mas não, a gente trabalhava duro, a gente explicava tudo, detalhe por detalhe. O ex-juiz federal Sérgio Moro justificou em várias páginas, mais de 10 páginas de fundamentação, explicando por que era o caso. E aí o Superior Tribunal de Justiça anulou esse caso e o ministro relator, que votou, que conduziu esse caso, conduziu a anulação desse caso, menos de 6 meses depois ele foi advogar junto com a banca de advogados que tinha impetrado aquele habeas corpus. E esse caso foi por ralo abaixo. Mas lembre que eu tinha 3 ações penais contra esses réus, ainda tinha 2. Essa foi a primeira grande frustração. Agora, quando derrubou esse caso, essas interceptações descobriram mais de 100 crimes, inclusive outros crimes de corrupção que estavam em investigação. E tudo parou. Quando o Superior Tribunal de Justiça parou tudo isso, todas as investigações pararam, ficou tudo parado, foi uma imensa frustração. Eu não sabia o que fazer. E eu fiz uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer no Ministério Público. Eu fiz um manifesto e divulguei para a imprensa. Eu e o meu colega Orlando Martella, a gente fez um manifesto dizendo crimes de colarinho branco não são punidos no Brasil, a justiça não trata todo mundo de modo igual, a impunidade reina, é um caso super relevante, tinha centenas de crimes e nenhum direito fundamental foi violado e a justiça foi lá e derrubou completamente aquele caso. Isso foi um absurdo, eu não tinha o que fazer, me sentia frustrado. Você já se sentiu frustrado e sem saber o que fazer diante da injustiça, diante da impunidade? Eu me senti assim, eu não sabia o que fazer e eu fiz o que eu pude. Eu fiz esse manifesto. E aí, um tempo depois, eu fui estudar em Harvard e lá na minha inscrição para Harvard eu coloquei, eu quero lutar contra a impunidade, eu quero lutar contra um garantismo, um hipergarantismo que faz com que nenhum caso contra réus poderosos vá para frente. Voltei de Harvard e lembre que eu tinha 3 ações penais, uma foi derrubada com essa anulação do caso pela STJ. E quando foi derrubada, sem saber o que fazer, além de eu fazer aquele manifesto, eu tentei fazer um recurso pro Supremo Tribunal Federal.
Quem atuava nesse caso era uma subprocuradora-geral da República. Eu não atuo perante o STJ nem perante o Supremo, mas eu entrei em contato com ela me tratou muito bem, a Maria da Mercedes Gordilho Aras, ela me tratou super bem. Ela disse: Deltan, me manda subsídios, eu não vejo como recorrer, mas me manda subsídios. E eu inventei umas 10 teses. Por quê? Porque quando você perde o habeas corpus, não tem recurso para o Ministério Público. Não tem, isso é um absurdo. Se a defesa perde, ela pode recorrer, mas se o Ministério Público perde, não tem recurso. O que eu fiz? Eu inventei umas 10 teses para caber o recurso. Mandei para ela, falei: olha, não existe uma tese perfeita para esse caso, tá aqui 10 teses diferentes, foi para isso que eu estudei, eu me dedicava para estudar para concurso, para ter os melhores instrumentos para defender a sociedade, e eu criei lá umas 10 teses, mandei para ela selecionou umas 3, 4, o resto ela disse: olha, essas aqui não tem a menor chance, vamos ficar com as vencedoras, com as potenciais vencedoras. E ela recorreu para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo recebeu esse recurso lá em 2009. Lembra que esse caso foi anulado em 2009. Sabe quando que esse caso foi julgado? Foi julgado agora, em 2022. Demorou 12 anos, 13 anos para esse caso ser julgado. A anulação aconteceu em 2009 e esse caso chegou ao Supremo em 2010. Ou seja, de 2010 até 2022 foram 12 anos em uma instância para julgar esse caso. Com quem estava esse caso? Com o ministro Gilmar Mendes. Ficou lá 12 anos no Supremo Tribunal Federal. Se um caso demorar 12 anos em cada uma das 4 instâncias para ser julgado, esse caso vai demorar 48 anos. 48 anos. Gente, depois desses 12 anos, ontem o Supremo julgou esse caso e nos deu razão. Quem que ficou vencido? Ficou vencido o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Lewandowski e o Cássio Nunes Marques. Se você olhar, Gilmar Mendes, Toffoli e o Lewandowski é a mesma patota sempre que decide para derrubar os casos. Ainda bem que os outros ministros discordaram, deram razão para o Ministério Público, disseram: não, se anular esse caso, vai anular todas as interceptações de tráfico de drogas do país, vai anular todas as interceptações de pedofilia do país. E ia ter uma impunidade geral de crimes graves praticados por pessoas que não são colarinhos brancos. Aí, eles, nesse caso, deram razão para nós. Agora, é uma vitória de pirro. Não sei se vocês conhecem a expressão vitória de pirro. É quando você ganha, mas não leva. Por que você não leva? Porque passados 12 anos em que pararam, o STJ, com a anulação, parou todas as investigações, não tem como ir para frente. Tudo foi por ralo abaixo. Tudo caiu. Agora você está entendendo por que a gente lutou por 10 medidas contra a corrupção. Agora você está entendendo por que a gente lutou por novas medidas contra a corrupção. Porque a gente quer mudar essa realidade. Lembrem que eu tinha 3 ações e uma foi anulada. E ficaram 2. Adivinha o que aconteceu? Essas 2 ações, nesse caso, eu tinha inclusive dinheiro bloqueado no exterior que a gente queria que voltasse para a sociedade. Então eu fiz uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer também. Eu mandava cartinha para os desembargadores, para os ministros, dizendo: gente, julga esses casos logo, porque senão vai demorar muito tempo, vai prescrever. E a gente vai perder a punição e vai perder o dinheiro bloqueado lá no exterior. Mas adivinha o que aconteceu? Em 2016... ou seja, 10 anos depois das minhas condenações que eu consegui contra essas pessoas em 2006, 2017, em 2016, esses casos ainda estavam no STJ e prescreveram. Ou seja, eles demoraram tanto tempo na justiça que eles foram por ralo abaixo e se assegurou a impunidade dos colarinhos brancos. Isso ainda estava no STJ, a gente ainda tinha um degrau, ainda tinha o Supremo Tribunal Federal. É um absurdo esses casos. Isso resultou em plena impunidade. Isso me mostra uma coisa. Vocês lembram que a gente vê a justiça, o símbolo da justiça é uma estátua, né? Que você vê aqui, que está vendada, mas essa estátua da justiça hoje na realidade você vê que não está vendada, os colarinhos brancos são tratados de modo diferente. Ela tem uma balança, só que essa balança está assim, ó, ela pesa... A espada da justiça, que está aqui, ó, ela não existe para os colarinhos brancos, ela não existe para os corruptos. Essa balança da justiça, que deveria tratar de modo igual réu pobre, réu rico, réu poderoso, o corrupto poderoso e o traficante de drogas, não existe. Ela pesa para o traficante de drogas e ela não pesa nada. Ela flutua aqui para o réu de colarinho branco, para o corrupto. Isso é um absurdo, eu queria compartilhar com vocês. Compartilha isso, mostra um pouco da minha história, as minhas frustrações. E o que você faz diante das frustrações da vida? Você desiste, você fica aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa amarga, não dá certo, não vai mudar, ou você tenta fazer mais, ou você tenta fazer de novo, ou você tenta fazer diferente. É só você que vai decidir o que você vai fazer diante das frustrações da vida. Você pode amargar, ficar aquela pessoa rancorosa, rancalmona, ou você pode tentar mais, tentar de novo, tentar diferente, tentar novas estratégias. Por isso que a gente tentou 10 medidas contra a corrupção, levou para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional detonou as 10 medidas contra a corrupção na calada da noite. Por isso que a gente tentou novas medidas contra a corrupção e o Congresso Nacional não aprovou. Por isso que foi tentado lá em cima, no Ministério da Justiça, aquele pacote anticrime, e o Congresso Nacional esvaziou tudo que tinha de
de bom contra a corrupção, passou só o que tinha de bom contra o crime organizado, porque eles se protegem. Eles lá têm um monte de rabo preso no Congresso Nacional e eles se protegem, eles não vão passar nenhuma lei, nada que é contra eles. Como que a gente resolve esse problema? Invadindo o Congresso Nacional, democraticamente, com mais de 200 pessoas que sejam comprometidas com mudar essa realidade. O que você faz quando você tem frustrações? Eu não vou desistir, eu vou lutar por mudança. E hoje eu tô aqui com o Vitor. O Vitor trabalhou, sabem com quem? Com o Major Olímpio. O Major Olímpio é uma das pessoas mais dedicadas no Congresso Nacional, no Senado, para mudar essa realidade. Hoje está fazendo, infelizmente, 1 ano da morte dele, mas ele continua sendo um símbolo de alguém que lutou por mudança, que lutou por justiça. E eu queria perguntar aqui para você, Vitor, o que você achou desse caso e dessa história? Conta pra gente. Doutor Deltan, eu sou um advogado também, trabalhei com o nosso eterno amigo senador Major Olímpio, e quando a gente vê um caso como esse, desanima. Passa a impressão que a impunidade reina no Brasil. Eu aprendi com o Major que ninguém está acima da lei, mas não é isso que acontece na prática. O que acontece na prática é que os poderosos, os crimes de colarinho branco nunca são responsabilizados. Isso passa uma mensagem muito ruim para o Brasil. Passa a mensagem que o crime compensa. É muito triste quando a gente vê casos como esse, um trabalho do senhor, um trabalho árduo de toda uma equipe, ser jogado no lixo, ser colocado na descarga, porque um ministro do Supremo demorou 12 anos para julgar um caso. Lembra, ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes atrapalhou o trabalho de combate à corrupção. Nós precisamos de uma reforma no Poder Judiciário urgente. Nós precisamos mostrar para o Brasil que o crime aqui não compensa, que a lei vale desde o menor crime para o maior crime, para o rico e para o pobre. Infelizmente não é isso que acontece no Brasil. Nós precisamos mudar essa história, nós precisamos mudar essa realidade. Doutor Deltan, parabéns pelo teu trabalho. É difícil quando a gente vê uma dificuldade como essa, mas nós temos que acreditar no Brasil, nós temos que acreditar na justiça. Obrigado, sensacional, Vitor. E agora, veja que eu trabalhei, virei noites. Todo o meu trabalho, toda a dedicação foi jogada no lixo. O que você faria no meu lugar? Se eu continuar lá trabalhando, como eu trabalhei na Lava Jato, eles estão detonando a Lava Jato, como eu trabalhei nesse caso, que ficou conhecido como caso Sandal, lá de 2004, 2006, que era uma parte do caso Banestado e foi jogado tudo no lixo, eu vou continuar lá na justiça fazendo de conta, enxugando gelo, dando murro em ponta de faca, nada vai funcionar. Mas eu não vou desistir, eu vou mudar de estratégia, quero ir para o Congresso Nacional para quê? Para mudar essa realidade, porque isso precisa mudar, isso é indignante, me indigna, espero que indigne você, e a pergunta que eu vou fazer para você é, você vai desistir ou você vai fazer tudo o que está ao teu alcance para mudar essa realidade? Porque hoje tu vai para fora do Brasil, para ter uma vida melhor, num país em que a justiça funcione, em que a impunidade não reine como aqui, hoje vai ficar e vai lutar para mudar essa realidade. A minha decisão é ficar, eu vou fazer o meu melhor para mudar essa realidade, agora sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso que você também faça o mesmo. Um grande abraço.